E olha, esse cenário das tarifas de Donald Trump afeta diversos setores da economia brasileira, mas em especial as empresas importadoras e exportadoras também de serviços aqui do Brasil que devem sofrer os impactos mais intensos a partir do dia 1º de agosto. E para a gente falar mais sobre esse setor, eu converso agora com o especialista em tributação internacional, Lisandro Vieira, que também vai comentar sobre a importação de tecnologias e o aumento do IOF. Muito bom dia, Lisandro. Um prazer ter você aqui. Bom dia, Vitor. Uma grande satisfação conversar com você sobre esses dois temas. Preferia falar de assuntos um pouco mais agradáveis ao nosso comércio exterior de bens e serviços, mas é importante a gente falar sobre esses dois temas, com certeza. Pois é, né? O noticiário não permite que a gente tenha uma entrevista um pouquinho mais positiva. Mas, Lisandro, eu queria começar exatamente pelo começo, né? Sobre essa perspectiva em torno de um impacto nas empresas do setor de serviços. E, tirando o agronegócio, por exemplo, que a gente vem conversando bastante, o setor siderúrgico como um todo, eu queria entender que impactos e que subsetores, né? Quais setores específicos podem ser mais afetados por esse tarifaço? Olha, Vitor, sendo bastante sincero com você, o setor de serviços, o setor de comércio exterior de serviços, ele vai sofrer muito mais impactos, por incrível que pareça, dos 3,5% de IOF do que dos 50% de tarifa do Trump, porque na carta que o Trump fez ao Brasil, né, ele está colocando uma taxa de 50% sobre os produtos tangíveis do Brasil, porque serviços e o comércio exterior de serviços, Vitor, é um desafio tão grande para os governos, para as administrações tributárias, que eles têm dificuldade, inclusive, de impor esse tipo de sobretaxação ao setor de serviços. E, inclusive, se você pegar nas entrelinhas lá da carta, ele fala que o Brasil não deveria tributar as empresas digitais, os serviços digitais americanos. Por quê, né, Vitor? Porque se os Estados Unidos, por um lado, têm um déficit muito grande na sua balança de bens, porque eles importam muito mais do que exportam, é o oposto no setor de serviços, no setor de tecnologia. Eles têm um superávit muito significativo, de mais de 300 bilhões de dólares, em média, a cada ano, no setor de serviços, né? E o Brasil, que bom, já que eu vi aqui na matéria dos colegas anteriormente que o nosso ministro já rechaça a hipótese da gente revidar, da gente escalar, né, sobretaxando, porque a rigor a gente já tem hoje, Vitor, uma taxa, não uma sobretaxa, mas uma taxa sobre o setor de serviços de tecnologia importada, que vai de 44% a 47%, de tributos sobre a importação de serviços, dependendo aí dos municípios, que o ISS pode ir de 2 a 5, mas no melhor município já custa 44% importar tecnologia em nuvem, até 47%. Com esse acréscimo de mais de 3% de alíquota sobre o IOF, importar tecnologia dos Estados Unidos ou de qualquer outro país vai passar da casa de 50% sobre cada dólar de quaisquer serviços online, tecnologias, armazenagem no telefone ali, quem, né, esgota o espaço, né, no telefone, no computador, precisa de storage, precisa de cloud, né, de nuvem, e esse custo só do IOF isoladamente está subindo aí cerca de 800%, mais de 800%, quando a gente fala de subir uma alíquota de 0,38% para 13,5%. Então, o resumo da história é: os americanos não conseguem, de forma geral, taxar os serviços brasileiros. Isso é uma coisa boa para o setor de serviços. Essas taxas não alcançam as nossas exportações de serviços. Mas o IOF, por outro lado, impacta as importações de serviços, que são os insumos, especialmente de nuvem e tecnologia que a gente usa para consumir, produzir a nossa tecnologia brasileira e vender lá fora. Então, a gente pode estar exportando custo Brasil, exportando tributo, quando a gente fala de elevar o IOF sobre os insumos que a gente consome. Lisandro, tem um aspecto que é bastante relevante dessa discussão, e a gente tem discutido inclusive pouco, né, porque são muitos aspectos a serem discutidos, mas tem um aspecto que acho que é relevante da gente ouvir você, inclusive, que envolve, evidentemente, uma dependência do Brasil, por exemplo, em relação a esses serviços, até porque não há empresas nacionais, por exemplo, que cumpram. Por exemplo, você citou a perspectiva, por exemplo, de uma taxação maior em torno, né, de serviços de nuvem, por exemplo. Ou seja, como é que a gente poderia transpassar esse impacto, principalmente desse aumento do IOF? Não teria muito como. Esse custo ele vai ser necessariamente repassado, é isso?
Infelizmente, sim, Vitor, né? Deixa eu até fazer um paralelo aqui, porque o Brasil tem importado anualmente de bens de 260 a 270 bilhões de dólares. É o que a gente importa de bens. E o setor de serviços, a importação de serviços, ela bateu recorde ano passado, passando pela primeira vez de mais de 100 bilhões de dólares ano. Então, o que a gente importa de serviços já é 37% do que a gente importa de bens. E aqui, Vitor, do mesmo jeito que os Estados Unidos têm dificuldade de entender o comércio exterior de serviços, eu preciso dizer para você que o Brasil, não como governo atual, mas em todos os últimos governos, o Brasil tem tido também o desafio de entender melhor o setor de comércio exterior de serviços, porque na própria decisão do IOF, se você observar, Vitor, lá está escrito que permanece a alíquota zero para a IOF na importação e na exportação, mas só na importação e na exportação de bens. Porque na importação e exportação de serviços a gente vai ter 3,5% na importação e 0,38% na exportação. Isso não faz sentido. Até porque, Vitor, eu estava vendo aqui, o colega ali antes falou um outro estudo da USP, eu estava vendo um estudo da USP e da UNB, que só a administração pública brasileira nas esferas da União, estados e municípios, de junho 24 a junho 25, o Brasil comprou mais de 10 bilhões de reais de tecnologia estrangeira, a maioria deles dos 4 grandes players, das 4 big techs. Inclusive, se o Brasil fosse sobretaxar big techs, né, acabaria que o próprio governo, nas todas as suas esferas, é grande consumidor de tecnologia lá de fora, porque, infelizmente, a gente não tem uma grande infraestrutura de data centers, né, a gente não tem uma grande infraestrutura brasileira de hospedagem, armazenagem, processamento, né? Então, certamente, tanto o próprio governo quanto os entes privados, Vitor, vão aumentar 3,5%, de 0,38%, né, na prática, quando a gente fala de câmbio, para 3,5%, uma conta de mais de 100 bilhões de dólares. Então, o impacto ele é severo para esse custo Brasil que já é elevado, e eu quero fazer uma conexão aqui, Vitor, que pouca gente está se dando conta, que é, se o governo está mantendo a alíquota zero de OF para importação e exportação de bens, vale lembrar que o bem, ele ainda não se teletransporta, né? A tecnologia não chegou nesse ponto ainda. Então, o bem, para ir ou vir, né, para o Brasil, ele precisa de um serviço fundamental, que é o serviço de transporte. E, além de ter pouca infraestrutura de tecnologia, a gente também tem poucos prestadores de serviços de transporte nacionais, né, Vitor? Então, a grande maioria dos cerca de 22 bilhões de dólares de serviço de transporte que o Brasil contrata todos os anos é de players de fora do Brasil. Isso quer dizer que é feito um câmbio para pagar esses prestadores, seja pelas suas unidades no Brasil ou pelos agentes de carga, os prestadores todos os serviços logísticos do Brasil, que cobram reais aqui, mas precisam pagar os seus fornecedores lá fora através de câmbio, e eles vão acabar repassando esse custo de 3,5%, que vai de 0,38% para 3,5% sobre os câmbios para remunerar o serviço de transporte, que no fim do dia, Vitor, além de ter um impacto direto, de aumentar o custo da importação de bens, da exportação de bens também, no caso das importações, o frete, vale lembrar, ele faz parte do valor tributado da mercadoria. Então, ele ainda vai incidir sobre a base de cálculo dos demais tributos. Fim da linha, produtos importados ainda mais caros no Brasil e produtos brasileiros mais caros lá fora, porque a gente vai estar, nesse caso, exportando tributo. Então, é incompreensível que a importação e exportação de serviços não tenha no Brasil ainda o mesmo tratamento e a mesma atenção que importação e exportação de bens, uma vez que já é quase 40% do volume e o Brasil precisa, mesmo que o IOF venha, né, por decisão depois, Vitor, do STF, ser mantido, o governo, o executivo, precisa olhar com mais carinho para o setor de comércio exterior de serviços, porque o Brasil é altamente dependente, desde serviços de transporte até serviços de infraestrutura. O próprio governo brasileiro é grande consumidor desse serviço e precisa cuidar melhor aí nos detalhes e talvez reduzir essa alíquota para alguns serviços fundamentais para o país. Calma, Lisandro, a gente tem ainda os Correios, poxa vida. Olha, brincadeiras à parte, Lisandro, tem como a gente já mensurar em números esse impacto, por exemplo, dessa transferência de preço ou não?
Tem sim, Vitor. A gente fez um estudo, né? Nós temos aqui até no nosso board aqui um colega que foi 16 anos da Receita, da fiscalização, da tributação e chefiou fiscalização de instituições financeiras, inclusive aí o pagamento de UF na época, e um outro colega, que é o Luiz Henrique aqui, que foi diretor de da maior empresa brasileira aí de aço, né? E a gente fez aqui alguns estudos junto com a presidência da Associação de Comércio Exterior do Brasil, o presidente Augusto, Arthur Pimentel, né, presidente do conselho. Só no setor de frete, Vitor, nós estamos falando objetivamente de sair de um custo, né, de OF de 85 milhões de dólares ano para 790 milhões de dólares ano. Direto. São mais de 700 milhões de dólares de aumento no IOF somente sobre um serviço, que é o serviço de transporte internacional. Isso representa 821% de aumento nesse custo. Esse é o custo direto, Vitor, que é fácil de mensurar. Mas o custo indireto, que é levar esses 790 milhões, quase 800 milhões de dólares, que vai fazer parte da base de cálculo do imposto de importação, IPI, PIS, COFINS e ICMS, isso eu não sei mensurar para você, porque isso tem uma série de variáveis de acordo com cada tipo de mercadoria. Mas os custos aí certamente vão passar de $1 bilhão para as empresas só no setor de transportes e no setor de serviços, Vitor, de tecnologia e outros, né? A gente tem mais de 30 bilhões também de dólares que a gente consome, que terão esse mais de 3% aí de acréscimo, e eu quero alertar que isso, além dos impactos econômicos, tem os impactos regulatórios, de conformidade, né? Porque isso, via de regra, joga muitas empresas para fora da conformidade, né? As empresas, por exemplo, o setor de transporte, tem empresas que têm 5, 10% de margem sobre o valor do frete, ele não tem como absorver 3,5%. E às vezes o cliente não quer absorver esse aumento de custo. E aí, empresas que têm unidades fora acabam fazendo acertos internos, privados, né, de não fazer todas essas remessas, isso impacta na balança lá de pagamentos. Então, seria muito melhor que a gente encontrasse uma solução mais equilibrada entre governo e iniciativa privada, né, para não jogar as empresas para conformidade, não onerar o custo do Brasil lá fora, seja de importação e exportação. A gente precisa de uma comunicação melhor quando essas decisões forem tomadas, né, Vitor, do setor público com o setor privado. Pois é, né, Elisandro? E você citava anteriormente as Big Techs. A gente tem visto o governo brasileiro, né, pelo menos sinalizar que não vai ter uma resposta né, olho por olho, dente por dente ali, né, em relação às tarifas. Né? Não vai aplicar uma tarifa de 50% sobre as exportações norte-americanas, que seria completamente inviável pensando do ponto de vista interno. Mas há essas discussões acerca, por exemplo, de uma possível retaliação aos negócios das Big Techs, uma série de discussões que não passam só pela questão do tarifaço em si, mas de regulamentação das redes sociais dessas empresas operando aqui no Brasil. Queria entender, pensando nesse cenário, né, de algum tipo de aplicação de regras mais rígidas em relação às publicações nas redes sociais, ou até mesmo algum aspecto regulatório, tarifário. Como é que você vê essa perspectiva de que o Brasil atinja, de alguma forma, a operação das Big Techs aqui no Brasil, isso do ponto de vista, evidentemente, econômico? Uma coisa que o Brasil precisa cuidar, Vitor, muito, na minha opinião, é que a gente não afugente as empresas estrangeiras ou não crie nas empresas que ainda não estão aqui uma ideia e uma imagem do que o melhor negócio no Brasil é não estar no Brasil, né? Eu fico feliz, né, quando uma empresa de fora do Brasil acaba se estabelecendo aqui, porque ela passa a dar mais conformidade, mais tranquilidade para as empresas, emitir nota fiscal no Brasil, recolher tributos aqui e ainda, óbvio, claro, esse é seu propósito, que obtenha lucro, né? Esse lucro já é tributado, já em alíquotas aí no Brasil aí, em alguns casos maiores até que outros países, mas elas estão cumprindo aqui com todo o arcabouço tributário, vamos dizer assim, né? Estão recolhendo tributos da venda ali os tributos sobre o consumo, depois os tributos sobre o lucro, estão com os colaboradores aqui contratados com carteira assinada, né, com todos os encargos sociais pagos, enquanto que, se uma empresa sai do Brasil ou ela não entra no Brasil, é muito mais fácil para as empresas estrangeiras venderem, receberem pagamentos e até contratarem aqui sem estarem aqui, Vitor, porque elas acabam criando ou deixando de cumprir com um dos parâmetros que é a neutralidade tributária. Então, é melhor que a gente consiga buscar soluções
nesse caso diplomático, a gente está aqui torcendo pela nossa diplomacia, torcendo para que a gente afaste as questões políticas, porque tem frutas paradas, como o colega mostrou, tem carne parada, tem empresas já dando férias, né? Para quem está no comércio exterior, vale lembrar que não é só pegar e espremer o suco agora, não, tem uma plantação, tem todo um planejamento de produção, tecnologia também, né? Tem times trabalhando em projetos, então a gente tem que blindar e preservar melhor o nosso empreendedor, seja ele nacional ou seja empresas estrangeiras que se estabeleceram aqui. Então é melhor a gente buscar soluções diplomáticas e não sobretaxar Big Techs, porque isso inviabilizaria praticamente as empresas brasileiras de consumirem serviços exterior e aumentar a tributação sobre o lucro delas poderia fazê-las simplesmente evadir, sair daqui ou buscar outras estratégias para diminuir a receita e os lucros que elas têm no Brasil. Então, isso não é bom. A gente tem que ser um país amigável, atrativo, em que as empresas venham, tenham segurança jurídica, possam estabelecer, empreender, crescer aqui dentro, competindo em bases iguais. Porque se ela sai daqui, começa a faturar sem emitir nota aqui, sem pagar tributo, o Brasil não é bom de controle de serviço, assim como os Estados Unidos também não são, e as empresas podem obter receita aqui sem tributar, contratar colaboradores no Brasil pagando por remessa nacional sem que eles estejam protegidos por leis trabalhistas, sem que eles estejam, né, contribuindo aqui com seguridade, com tudo mais. Então, não é bom entrar em rota de colisão com empresas estrangeiras que operam no Brasil. É melhor procurar uma solução bem mais diplomática, bem mais focada em negócios. Diálogo e segurança jurídica sempre. Conversei aqui com o Lisandro Vieira, que é especialista em tributação internacional, a quem eu agradeço pela disponibilidade de conversar com a gente. Sempre uma honra e à disposição, Vitor. Muito obrigado. Até mais.